Começar o nosso vídeo hoje para trazer essas alternativas à disposição do mercado para a diretoria do Goiás, porque não, né? Ficar atento aí no mundo da bola, principalmente para essa função de camisa 10. E dando uma rápida atualizada aqui para vocês, o Marquinhos Gabriel, ele tem contrato até dezembro de 2023, segundo o André Rodrigues, nesse momento está sim no interesse da diretoria alviverde em permanecer com ele, pelo menos para a disputa do Campeonato Goiano e ver o que dá, né? Além disso, o Luan Dias irá deixar o clube e o Marco Antônio já assinou a sua rescisão de contrato, sem nem sequer fazer a sua estreia. Vai jogar a Série C do ano que vem com o Operário do Mato Grosso, ou o Operário do Paraná, né? Então, as opções que eu irei trazer aqui no nosso vídeo, nenhuma delas foi procurada, né, de forma oficial pela diretoria do Verdão, apenas pegando um compilado e trazendo aqui para vocês a respeito desses detalhes. Quero sim também como outros nomes que quero passar aqui para vocês, muitos também gostam, que no caso é do PP. Meia de 24 anos de idade do Cuiabá, ele pode fazer tanto essa função como um meia ofensivo ou até mesmo um segundo jogador no meio de campo. De fato, não agradou muito, né, principalmente o técnico, o Antônio Oliveira, nessa reta final da temporada, foi bem mais reserva do que titular, inclusive no jogo contra o próprio Goiás, ele participou em apenas 36 minutos, né, na segunda etapa. O seu contrato lá no Mato Grosso é longo, né, vai até junho de 2024, mas a intenção da diretoria é sim negociar o atleta para a próxima temporada. Ele que veio do Flamengo, né, onde foi revelado na equipe principal, está no Cuiabá desde o ano passado, onde já havia tido um ano de bastante destaque, jovem, 34 jogos em 2021, 3 gols e 2 assistências, nessa temporada ainda mais discreto, né, 43 jogos, só 2 gols e um passe para os seus companheiros. De fato, ficou devendo demais com a camisa do Cuiabá, é bem provável que busque um novo destino para o ano que vem. Na minha visão, pode não ser aquele cara assim que, meu Deus do céu, chegou agora o novo 10 que vai arrebentar com a camisa do Goiás, mas é jovem, acho que tem esse potencial, e só de ter um reserva, algo que o Goiás não tinha, né? Nesse ano começou com o Elvis já com vários problemas físicos, claramente não iria, por exemplo, aguentar toda a temporada e não tinha nenhum nome à altura. Eu nem acho que o Marquinhos Gabriel seja esse grande jogador, mas pelo menos trazer um cara de maior peso e ter o Marquinhos Gabriel eventualmente no banco de reservas, conseguindo reencontrar o seu melhor futebol, como por exemplo foi lá na estreia, né, diante do Atlético Goianiense, acho que pode sim ser um cara muito útil. Pelo Flamengo não teve tantas chances assim no time principal, 3 jogos em 2018, um gol, passou rapidamente também no Portimonense, apenas um jogo em 2019, lá em Portugal, 2020 também mais 16 partidas no Flamengo, 2021 se mudando, né, para o Cuiabá após 7 partidas no estadual no Campeonato Carioca pelo Flamengo. Quero saber a sua opinião a respeito aí do PP, jovem de 24 anos de idade, já foi campeão do Campeonato Brasileiro e da Supercopa do Brasil com a camisa do Flamengo, da Copinha também nas categorias de base, se poderia ser uma boa opção, até mesmo por empréstimo ao Goiás, já que dificilmente ele continuará no Cuiabá para o ano que vem. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre mais outros 2 jogadores. O primeiro deles, um estrangeiro, que no caso é do Índio Ramírez, 25 anos de idade, colombiano, que defendeu o América Mineiro nesta última edição do Campeonato Nacional. 32 partidas no ano, com 3 bolas na rede, é um jogador que pertence ao Atlético Nacional. E segundo o site Transfermarkt, ele está encerrando seus 2 contratos, tanto de empréstimo no América, quanto também a sua situação em definitivo lá na Colômbia com o Atlético Nacional, né, o maior clube certamente lá do país. Além disso, né, é uma posição que é muito precária aqui no futebol brasileiro, terminou em baixa lá no América, mas dá para dizer que o saldo dele da temporada em geral foi até ok. Dos seus gols marcados, até verificar aqui certinho, um no Campeonato Mineiro, um na Copa do Brasil e um também no Campeonato Brasileiro, né? Então fez 3 gols das 4 competições que o América participou nesse ano. Na reta final, de fato, não foi importante, participou só de 5 minutos do jogo contra o Goiás aqui na Serrinha, 32 contra o Atlético Goianiense na última partida no Campeonato Brasileiro, e a última atuação dele definitivamente como um jogador titular foi contra o Internacional, olha, faz tempo demais, no dia 11 de julho. Então é mais um jogador que vem em baixa, mas é uma posição tão precária e tão cara aqui no Brasil, que é dificilmente, a não ser que for um destaque da Série B, só que eu acho que nesse momento pro Goiás, o destaque da Série B já pode ser o Marquinhos Gabriel, tá? Acho que já tá de bom tamanho para ser um jogador reserva ali no começo do ano, trazer um cara de maior peso, com maior poder, por exemplo, de finalização, decidir jogos, apesar da fase ruim aí do Ramírez, né? Eu gostaria de ver ele aqui no Goiás, até mesmo porque já tem uma certa experiência no Campeonato Brasileiro. Em 2020, quando ele foi contratado pelo Bahia, jogou muito bem, né? 11 partidas, 3 gols marcados e uma assistência naquela reta final do ano. Acabou que em 2021 ele teve uma grave lesão, o que impossibilitou dele jogar, né? Apenas 4 jogos pelo Bahia no ano passado, antes de ser repassado ao América agora nesse ano. Tem a sua situação
de contrato se encerrando, o que pode certamente, né, facilitar uma eventual negociação. Meia canhoto, 25 anos, 1,86 m, acho que poderia ser uma função muito bacana pelo lado do Goiás. Até gosto mais dele do que no caso do Benítez. Acho que o Benítez vira e mexe, né, fica muito mais fora de forma física. Sobre o restante da sua carreira, começou no próprio Atlético Nacional, sendo inclusive convocado para o Campeonato Sul-Americano Sub-20 lá em 2017 para defender a seleção da Colômbia. Passou também no Deportivo Pasto, no Atlético Bucaramanga, antes de chegar aí no Bahia em 2020. Quero saber a sua opinião, se você gostaria desse estrangeiro. E segundo o Arlen Menezes, também não está descartado uma possibilidade de um camisa 10 gringo chegando aqui no Verdão para 2023. Para finalizar o nosso vídeo, quero falar sobre mais dois nomes, o primeiro deles do Danielzinho, que dentro dessa nossa lista eu vejo com a maior possibilidade do Goiás buscar uma negociação com ele para o ano que vem. Isso porque a diretoria do Goiás fez sim uma proposta oficial para contar com o jogador lá no começo do ano. Estava basicamente apalavrado, mas a situação contratual, salarial melhor dizendo, acabou pesando. Ele que recebe mais ou menos na casa de R$200 mil por mês. Então é um salário muito alto, né, para um jogador principalmente na segunda divisão. Teve esse interesse por parte da diretoria esmeraldina, até mesmo um certo encaminhamento, mas por conta dessa parte salarial as negociações não evoluíram ao ponto de serem fechadas, né? Pelo Bahia nessa temporada entrou em campo 52 vezes, marcou 5 gols e deu outras 7 assistências. De fato, foi uma boa temporada. A gente, por exemplo, imaginando o Bahia virar clube empresa, não vai ser logo no primeiro ano que vai dispensar todos os jogadores e trazer apenas grandes craques, né? Entre aspas. Não, mas o Danielzinho eu vejo uma posição dele muito complicada, porque o Ricardo Goulart, ele já está basicamente encaminhado, essa renovação lá na equipe de Salvador. Além dele, do Ricardo Goulart, o Lucas Mugni, argentino, né? Com passagens aqui também por vários outros clubes no futebol brasileiro, também deverá renovar o seu contrato. Então, ficando com o Ricardo Goulart e o próprio Lucas Mugni, né? Que faz essa função como um meia armador, acredito que o Danielzinho pode perder bastante espaço e até mesmo um eventual empréstimo não está descartado. Tem só 26 anos de idade, o seu contrato no Bahia vai até dezembro do ano que vem. Apesar disso, ele terminou a reta final da Série B sendo um jogador titular. Deu aí uma assistência no jogo contra o Brusque, né? Uma vitória por 1-0, e no último jogo contra o CRB fez um dos gols que garantiram o acesso do Bahia de volta à elite do futebol brasileiro diante do CRB, agora no dia 6 de novembro. Um jogador que, se a gente pegar os seus números na Série B do Brasileirão, ele participou de 33 dos 38 jogos, né, do Bahia na segunda divisão, sendo 32 deles como titular. Marcou 3 gols e deu outras 4 assistências. O Danielzinho é aquele mesmo que eu lembro bastante dele em jogos pelo Fluminense, até mesmo pelo Oeste, né, quando começou a se destacar aqui no futebol brasileiro contra o próprio Goiás, inclusive lá em 2017 e no finalzinho de 2018. Passou também ali no Fluminense, rapidamente em 2018 e 2019, 56 jogos pelo Flu, um gol marcado e outros 10 passes para os seus companheiros. Está no Bahia desde o ano de 2020. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Danielzinho, o Daniel Sampaio, né? Se você pesquisar aí geralmente no Instagram, acho um bom jogador, certamente ele agregaria bastante nessa posição do Goiás. Não sei se é muito mais craque do que, por exemplo, o Marquinhos Gabriel, mas de fato, pelo menos nas últimas temporadas, vem tendo a maior regularidade. Às vezes fica um pouco meio sumido do jogo, mesmo assim, dessa escassez de nomes aqui no mercado brasileiro, se conseguisse uma negociação sem grandes custos por um empréstimo também, com opção de compra, até mesmo um pré-contrato sendo assinado no meio da temporada, poderia ser assim uma boa alternativa. Bora dar sequência no nosso vídeo hoje para falar no mínimo sobre uma situação inusitada. Essa informação confirmada também pelo André Rodrigues, valeu demais aí, ele que garantiu o contrato do atacante, lateral, meia, tudo que quiser, né? O Apodi vai até maio do ano que vem. Isso mesmo, contrariando todas as informações de tudo que você olhava, site Transfermarkt, o Gol, o próprio Globo Esporte no momento do seu anúncio, garantiram ali um contrato de 2 anos, até o final da Série B do ano passado e no caso até dezembro agora de 2022, mas como garantiu o André Rodrigues, pelo jeito não houve nenhum tipo de cláusula de renovação, como aconteceu com o Felipe Bastos, né? Não, pelo jeito o Apodi foi mesmo esse vínculo até maio de 2023, um contrato bem longo para um jogador que recebe mais do que R$100 mil. O repórter Thiago Menezes, né, o radialista, garantiu ainda naquele momento da sua contratação que seu salário girava mais ou menos na casa de R$120 mil mensais. Então, um jogador muito caro para o Goiás no ano que vem e, na minha visão, não deveria continuar. E acho que ele fez jogos ruins, mas a idade acaba pesando, né? 35 anos, nas pequenas contusões que ele teve que ficar ali muito tempo parado dessa forma, e acho que fica um custo-benefício, né, muito alto, e para um jogador também que recebe tudo isso. Se fosse, por exemplo, custasse 40, 30 mil reais mensais, aí era outra história, né? Acho que aí até poderia se imaginar essa possibilidade de um contrato tão longo assim, mas não é o caso
do lateral, ponta, atacante, né, o Apodi. Nessa temporada, se a gente pegar apenas os seus números aí na Série A do Brasileirão, só pôde participar em 18 jogos, né? Venceu 7, empatou 5 e perdeu outros 6. A sua última atuação, até pegar aqui para vocês, foi contra o Fluminense, né? Participou de 46 minutos daquele duelo, acabou entrando na segunda etapa. Não dá para dizer assim que na Série A, né, se a gente pegar ali os seus gols marcados, apenas um, né, contra o Atlético Mineiro, também deu uma assistência, e na temporada 4 gols, sendo 2 no Campeonato Goiano, 1 na Copa do Brasil e 2 assistências, uma no estadual e outra também na Série A. Levou 4 cartões amarelos só aí na temporada, é uma parte física assim que acabou não pesando tanto, né, na relação dos cartões, mas pega a gente de surpresa não imaginando ter esse contrato com a Apodi para o ano que vem. Segundo o André Rodrigues, a sua situação ainda é indefinida no Goiás, tá? A gente não pode garantir se ele irá continuar ou não no Verdão, talvez possa até pintar, por exemplo, uma rescisão amigável, caso apareça, por exemplo, uma oferta vantajosa para o Apodi de fechar um contrato de maior duração, né? Isso sim pode acontecer, mas no mínimo curioso essa situação do Apodi tendo contrato até o final do Campeonato Goiano, né? Que se encerra ali no comecinho do mês de abril, então um pouco mais do atacante Apodi. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. 35 anos de idade, como eu falei pra vocês, neste ano, né, 38 jogos, 4 gols e 2 assistências, já sofreu bastante na Série B do ano passado, onde ele ficou de fora de 12 partidas, né, se a gente imaginar, ele teve aquela lesão no olho também, então a gente pode até desconsiderar um pouco desses números, mas só pôde participar de 26 vezes com a lateral direita bem frágil, né, naquela época do Goiás. Vale lembrar que o Dieguinho demorou para fazer essa função, né, 4 gols marcados na segunda divisão e também 2 assistências, né, os seus mesmos números dessa temporada em relação a participações de gols. Quero saber a sua opinião, se você continuaria ou não com o Apodi, ou se já buscaria agora para renovar o seu contrato até o final do ano, dar uma chance no Campeonato Goiano e ver o que acontece na sequência da temporada. Pode deixar aqui embaixo também a sua visão.